com o tema O Sopro do Espírito Santo me dá vida e me coloca de pé. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma reflexão breve para que nós possamos dar continuidade a esta oração que iniciamos, porque hoje não é somente nós que precisamos falar, mas é você que precisa falar com o Espírito, é você que precisa deixar ser transbordada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer entrar aí na tua casa e tirar todo espírito de morte, e tirar todo espírito que te leva a uma morte física, a uma morte espiritual, uma morte das emoções, da mente. O Espírito Santo quer trazer a vida a você. Por isso, pegue aí a tua palavra. Nós vamos ler em duas passagens, mas você vai pegar no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Você que não está com a palavra na mão, eu quero dizer, como eu tenho dito desde o primeiro dia, tenha a palavra contigo, tenha a palavra em suas mãos, porque vai dizer a Bíblia que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é o nosso guia, a nossa bússola, é a nossa, aquilo que nos orienta, que nos conduz aqui na terra. Então pega aí, Ezequiel 37, versículo 1, amém? Não consigo ouvir aqui, mas deduzo que você já tenha. Você pode digitar também, amém, ok? Consegui achar aqui. Você abriu aí em Ezequiel 37, mas eu quero ler. Você não precisa abrir esta primeira passagem, esse primeiro versículo que eu vou ler, que é Gênesis 2, se você quiser anotar, mas não precisa abrir. Gênesis 2, versículo 7, que vai dizer assim: Então o Senhor Deus modelou com o barro do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Quero ler de novo. Então o Senhor Deus modelou com o barro do solo o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Querido irmão, querida irmã, para que nós possamos entender a nossa essência, da onde nós viemos, o que nos fez sermos homens e mulheres vivos, entenda isso. Nós precisamos entender e trazer à tona novamente essa passagem da origem da humanidade. Quando Deus ali, Ele começa a formar o homem, e ali, logo depois do homem, Ele começa também a modelar e a formar a mulher. Quando Deus, Ele forma do barro, o homem e a mulher, eles não tinham vida. Quando Deus começa a modelar ali do barro, do pó, do solo, o homem, ele não tinha vida. Vocês já viram um barro ter vida? Um vaso de barro? Algum objeto de barro não tem vida. Mas quando Deus, ele sopra o sopro de vida, e aqui no original significa ruar, que quer dizer o sopro de Deus sobre as narinas do homem, assim ele se torna um ser vivente, ele se torna um ser vivo, ele se torna um ser que tem alma, ele se torna um ser diferente daquele barro, ele se torna um ser que tem a condição de um ser vivente. Isso, um ser vivente. Esta é a minha origem, esta é a tua origem. Acontece, irmão e irmã, que o homem, após o pecado original, a marca do pecado, o declínio do pecado, foi marcado profundamente na tua essência. E acontece que o homem, ele a cada dia após o pecado, ele foi caminhando para a morte. Antes do pecado original, o homem, ele não conhecia a morte. O homem não tinha acesso à morte. O homem foi criado para a vida. Mas quando Adão e Eva pecam,
assim a porta da morte é aberta para ele. E o homem, durante todo um tempo da história da humanidade, ele foi caminhando para esse declínio de pecado, declínio de morte. E a palavra que nós queremos ler aqui é a passagem de Ezequiel 37, que vai dizer assim, o título é muito significante para nós: as ossadas revivem, ou seja, os ossos voltam a viver. Veio sobre mim a mão do Senhor, no Espírito do Senhor. Ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão viver? E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos ressequidos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou infundir um espírito em vós, para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, e estenderei a ele por cima, estenderei a pele por cima. Porém espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Como eu disse, irmãos, eu e você viemos de uma criação, viemos de uma essência de vida. Existe em nós, se assim podemos dizer, o DNA de Deus. Existe em nós o sopro de Deus, a ruá de Deus. E conforme o homem foi se afastando de Deus, ele foi se afastando da vida. E aqui o povo, na época de Ezequiel, está numa situação difícil, está numa calamidade, se assim podemos dizer. O povo estava cada vez mais distante de Deus. Quando Deus ele apresenta essa visão a Ezequiel, não é que Ezequiel estava num cemitério de fato, ali diante de um sepulcro, e estava vendo um monte de ossos. Não, foi uma visão. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 12 deste mesmo capítulo, que este sepulcro, ou seja, estes ossos, se refere ao povo de Israel, ou seja, ao povo dele, aqueles que o Senhor formou, aqueles que o Senhor criou, aqueles que o Senhor chamou, mas que por terem se afastado do Senhor, estava vivendo no sepulcro. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse: tens a fama de estar vivo, mas estás morto. Por dentro está morto como um sepulcro caiado, vai dizer o nosso Senhor Jesus. E também talvez você possa dizer: mas eu talvez esteja nessa situação, ou eu estou tão desanimado, ou eu estou me sentindo tão cansado, eu já não tenho mais ânimo. Querido, o que é ânimo? Ânimo é uma pessoa que não tem alma, falta de ânimo, desânimo. É uma pessoa que não tem alma, é uma pessoa que está morta. E é muito interessante que o Senhor, ele aparecendo para Ezequiel, ele leva Ezequiel no lugar mais alto e ele mostra todo aquele vale de ossos secos. Eu quero te fazer uma pergunta: como você está? Qual é a tua condição agora, neste momento? Como você se encontra? É um homem que está animado? É uma mulher que está animada ou desanimada? É uma pessoa, uma mulher, um homem que tem pensado até mesmo pensamentos de morte, pensamentos que vai contra a tua vida? Como está o seu pensamento diante de tudo isso? Nós temos visto cada vez mais pessoas morrendo sim desse vírus, mas também por outro lado, homens e mulheres jovens que têm se matado porque não têm aguentado o desespero, não têm aguentado a morte que
vida em abundância. Vida em abundância. Olha só o que diz assim, o Senhor apresentando a Ezequiel. Deus pergunta a ele: se é possível, filho do homem, pergunta a ele, estes ossos poderão reviver? Estes ossos poderão reviver? E o profeta respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Eu acredito que quando Deus pergunta para Ezequiel se aquele vale de ossos secos, se aquele cemitério espiritual, se assim podemos dizer, poderia reviver, Deus queria ver a fé daquele profeta. Deus queria ver até onde ia a visão espiritual. E o profeta devolve essa pergunta para Deus. E Deus assim diz: e eu respondi, Senhor, tu que sabes. E o Senhor disse: profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes: ossos ressequidos, ouve a palavra do Senhor. Profetiza sobre estes ossos. Tem uma palavra aqui quando a Bíblia diz sobre este sepulcro, diante desse cemitério, ossos ressequidos. Queridos, nós sabemos que existe todo um processo de decomposição quando uma pessoa morre. Ela vai se decompondo, é um mau cheiro, e de repente vai mesmo se separando, vai corrompendo, a terra vai corrompendo a carne. E para chegar em ossos ressequidos, demora anos. Esse é o processo, talvez, ali próximo da exumação, quando vai fazer ali o cemitério, quando uma pessoa é enterrada. Então aqui a palavra de Deus está dizendo de homens e mulheres que já estavam totalmente mortos, e mortos por muitos anos. Como você está? Talvez você se encontre de pé, como eu disse, mas você tem se sentido cansado, você tem se sentido desanimado, você tem sentido esse sentimento de morte mesmo. Hoje o Senhor manda te dizer: eu quero ressuscitar a tua vida. Eu quero ressuscitar, eu quero te devolver a vida. Eu quero colocar novamente em tuas narinas o sopro de vida, a minha ruá, para que vós possa sair de todo o sepulcro, para que vós possa sair de todo espírito de morte, para que a tua casa possa sair de todo espírito de morte. Eu não sei como anda a tua casa. Eu não sei como anda a situação da tua família. Aqui é para você sim, mas é também para a tua casa. Talvez a tua casa está capengando, talvez a tua casa está nos vícios, talvez a tua casa está desanimada, e nós temos, impulsionado pelo Espírito Santo, dito isso por muito tempo. Talvez a tua casa, muito tempo durante esses dias, a tua casa está numa condição de vícios, está sob o jugo do pecado, e o salário do pecado nós sabemos é a morte. Aonde há pecado, ali há morte. O Senhor, Ele quer soprar hoje sobre você. O Senhor, Ele quer soprar hoje sobre a tua casa. O Senhor, Ele quer soprar sobre a tua família, para que você e a tua casa possa voltar a viver. Talvez hoje o sepulcro, talvez hoje o cemitério, talvez hoje a planície que o Senhor está mostrando é a tua casa. Sim, a tua casa. Mas o Senhor te trouxe nesta live, não é por acaso, meu irmão. O Senhor te fez abrir este momento de oração, não é por acaso. Eis que nessa noite é a noite que o vento dos quatro cantos da terra soprará sobre o lugar em que você se encontra, sobre a tua família. Ei, até mesmo aquele que não está na tua casa, até mesmo aquele que está desviado, até mesmo aquele que está distante de você, o Senhor há de soprar para que possa voltar a viver. Amém. O Senhor tem vida, e vida em abundância sobre a nossa vida. E olha só,
o que diz assim no versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou infundir, eis que vou no mais profundo, eis que vou penetrar um espírito em vós, para que vós vivais. Eu vos darei novamente nervos, farei crescer carne, estenderei a pele por cima. Porém espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É o Espírito Santo. Nós vemos em toda a história da humanidade, Deus de tempo em tempo, quando o teu povo, ele está capengando, o teu povo está capengando, o teu povo está passando por uma assolação, um estado de morte, como nós estamos vendo hoje na humanidade. Deus, ele levanta homens, mulheres, Deus levanta novas profecias para dizer: eu estou convosco e eu vos dou vida nova. Eu vos dou vida nova. E é isso que o Senhor quer soprar para você que está aí no hospital ouvindo, ou que vai ouvir, a você que está ouvindo essa live com alguém enfermo na tua casa. É para você também, para todos que hoje está precisando de uma saúde física, mas também saúde espiritual. É para você. O Senhor, ele vem trazer esse Espírito Santo para que nós não sejamos mais os mesmos. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Você que está nos vendo, você que vai nos ver através dessa live, você que está nos escutando, neste momento o Espírito Santo já entrou na tua casa, está expulsando todo o pecado da tua casa e está te dando nojo do pecado, porque para a vida entrar, para o Espírito de Deus entrar e te colocar de pé, meu irmão, o pecado precisa sair da tua vida. O tema é esse: o sopro do Espírito me dá vida e me coloca de pé. Mas para que a vida entre, a morte tem que sair. E muitas vezes eu e você estamos agarrados à morte. Pessoas que têm falado mais em morte do que vida. Pessoas, como eu disse, que têm tido esse pensamento de morte muito mais do que vida. Eu quero repetir: o Senhor Deus, ele te criou para a vida. Jesus desceu para que todo aquele que nele crê tenha vida, e vida em abundância, tenha vida eterna. É para você essa promessa, é para mim essa promessa. E Jesus nos envia o Espírito Santo para que com o Espírito Santo, todos os dias, todas as horas, todos os instantes, eu e você tenhamos vida. Glória a Deus. Por isso, aí na tua casa, põe a mão no teu coração, bate assim, diga assim: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Me coloque de pé. Me coloque de pé. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. A vida em abundância. A vida tem abundância. Por isso eu renuncio. Por isso eu renuncio Todo espírito de morte. todo espírito, Todo pensamento de morte. todo pensamento, Todo sentimento de morte. todo sentimento Que me aprisiona. que me aprisiona E me impede de ver a tua e graça. me impede de ver a tua Me graça. impede de ver o teu poder. Me impede de ver Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, assumir nesta noite assumir a nesta vida noite que o Senhor tem para mim. a vida que o Senhor Não tem. é uma vida de desgraça, Não é uma vida mas é uma vida de bênção. mas uma vida de A bênção. palavra de Deus, meu irmão, vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 30: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. A quem você vai escolher? E o Senhor ainda nos dá uma direção: escolhe, pois, a vida. Aquele que está no Espírito Santo, aquele que está com o Espírito Santo, tem vida e vida em abundância. Vamos ficar de pé.